Você é mais da internet ou mais das pessoas? Nascida e criada na internet, porém, eu gostaria que as pessoas prestassem mais atenção nas outras pessoas do que só na internet. Eu votaria em você, hein? Você não vai sair pra política esse ano? Não. Foi bom você falar aqui agora, porque eu já queria pedir o voto de todo. Tô brincando. Fala, galera! Batatatá. É isso mesmo, estamos de volta, como sempre, com o meu, o seu, o nosso BatataCast, o seu podcast semanal sobre assuntos aleatórios e coisas da vida. Eu sou o Constant, jornalista e humorista, estou aqui com os meus colegas e amigos. Fala, galera, meu nome é Bruno, sou historiador e consultor de inovação. E tô aqui para conversar e quem sabe ter um pouquinho de mentoria gratuita. Fala, galera, eu sou o Leonardo, professor de História e Sociologia, mais uma vez com vocês para bater um papo despretensioso. Bom, então é isso, gente. Estamos de volta, como sempre estaríamos. E hoje nós temos aqui uma convidada mais que especial e é a Nana Caê. É isso mesmo, se você não a conhece, ela é empreendedora, criadora do projeto Me Acelera e Arrancada, e ela dá dicas de marketing digital no seu Instagram, no seu YouTube, no seu podcast. Sim, ela é multitarefas, não é mesmo, Nana? Opa, tudo jóia, gente? Brigadão aí pelo convite. Espero aqui dar muita mentoria de graça pro Bruno e ter um papo despretensioso também com o Leonardo. Com o Natan, eu vou descobrindo aqui no caminho, vou descobrindo. Eu entrei como Natan? Entrou com o e-mail do seu irmão. Vou ficar te chamando de Natan, meu querido. Tá Natan. Bom, então, sem mais delongas, o nome do nosso episódio de hoje é Seu Emprego Tem Futuro? Bom, se o seu emprego já não acabou, nós temos boas notícias aqui para você, porque muitos empregos irão surgir. Eu fiquei sabendo que as crianças, né, que estão aí no ensino fundamental atualmente, quando elas chegarem no mercado de trabalho, mais ou menos 70% do mercado de trabalho vão ser de novos empregos. Você acha que isso promete aí uma coisa boa ou uma coisa ruim pra galera aí, né? Depende pra quem, né? Para as pessoas que estão ainda engessadas no modelo tradicional de trabalho, que aí eu digo até de bater ponto, escolher uma única profissão para a vida inteira, ficar ali de forma fixa em um nicho, vai ser péssimo. Vai ser uma... Pode xingar aqui nesse podcast? À vontade, por favor. Então tá a gente bom, gosta quando xinga. Mas vai ser uma verdadeira merda. Vai ser horrível para quem tem um perfil, uma mentalidade mais engessada. Agora, para as pessoas que são mais tranquilas, são mais abertas para mudanças, eu acho que vai ser maravilhoso. Evolução, né? Tipo assim, eu que quero passar no concurso público e amarrar o meu burro na sombra, tô fudido, então. Depende do país que você tá também. Aí vem uma questão, falando de concurso público, de você trabalhar de uma forma bem, entre aspas, segura. No Brasil, eu acredito que isso não vai mudar tão cedo. Essa alteração... Nesse ambiente, eu acho que ela é bem demorada. O que a gente não assiste já em outros países. Mas vejo que, por um lado, tem possibilidades de crescimento muito mais rápidas e eu acredito que melhores, falando de faturamento, se você não ficar engessado ali em algo que você tem um teto, né? Porque ali você sabe qual é o seu teto de crescimento. Se você tá satisfeito com esse teto, cara, se tá de acordo com as suas expectativas e tudo mais, o estilo de vida que você quer ter, tá tudo certo. Eu acho que o grande ponto é a gente não cagar a regra. Porque tem gente que quer ter essa estabilidade e, cara, é perfeito. É perfeito pro perfil dessa pessoa. Tem outras pessoas que não querem ter estabilidade, tem outras pessoas que querem arriscar, querem quebrar, levantar, enfim, várias vezes. E isso é perfil. É perfil. O ruim é quando o empreendedor quer que o concurseiro vire empreendedor e o concurseiro quer que o empreendedor tenha estabilidade. Aí que é a grande merda. E você vê essa oposição assim?
A pessoa empreendedora, ela não busca segurança, e a pessoa que busca segurança, ela não é empreendedora, são perfis diferentes mesmo? Eu vejo perfis muito diferentes. Geralmente, quem busca algum concurso público quer algum tipo de segurança, e aí seja porque foi passado, né, realmente, historicamente, que você passar em um concurso, você tem uma certa segurança, porque você tem uma previsibilidade de salário, você tem uma previsibilidade de crescimento. Lógico que isso pode ser alterado, né? Os governos são alterados, as instituições sofrem alterações também. A nossa moeda, gente, é alterada, né? A gente não tinha o real, né? Então, nada é estático e contínuo. Porém, eu vejo essa, eu diria, tendência. Não dá para generalizar, mas eu vejo essa tendência de quem quer empreender, tá mais disposto a arriscar, tá mais disposto a levar na cara mesmo e passar por mais perrengues, eu diria assim. Mas eu não gosto de afirmar sequer que uma pessoa que quer passar num concurso público não é tão ambiciosa como um empreendedor. Cara, tem empreendedor muito que fica ali numa faixa tranquila e que tá de boa para ele. Eu acho que vai pelo perfil da pessoa. Mas assim, quer dizer, que no caso ele tá falando de concurso público, mas tirando isso aí, mesmo acho que as pessoas que são mais old schools, assim, com relação ao emprego, elas vão ter que se adaptar, é inevitável, né? Tava vendo uma pesquisa de que 45% dos empregos daqui a 10 anos vão acabar, vão ser automatizados ou coisas do tipo. Se a pessoa ela não se adaptar, ou ela não, sei lá, não entrar na internet, assim, entrar na internet é bem idoso, né? Ela não criar, sei lá, um Instagram, não produzir conteúdo, ou sei lá, não mexer com aplicativos, esse tipo de coisa, inevitavelmente a pessoa vai acabar ficando para trás, né? Isso também já aconteceu um pouco no passado, né? Na década de 30, quando inaugurou os semáforos em Nova York, os guardas de trânsito perderam o emprego, né? Isso, tinha milhares de guardas de trânsito e foi uma automação, né? Então já é um robô, né? No lugar de uma pessoa, né? E, sei lá, a sociedade meio que se adaptou também, né? Então, acho que a gente deve assistir, mas não é uma história tão nova assim, né? Exatamente, não é novidade nenhuma. Se a gente fizer uma análise de alguns municípios no país, tem alguns municípios que tem o cobrador dentro do ônibus. Tem outros municípios que não tem mais o cobrador. Tem alguns municípios que os advogados estão digitalizando pra caramba todos os processos ali, lógico, dependendo da área de atuação. Tem outros municípios que não. Eu acredito que o grande ponto que as pessoas têm que ficarem ligadas não é nem em relação à internet. A internet é só uma ferramenta. É uma ferramenta. A gente tem até que parar de colocar ela como nossa, a internet, ela chega e muda tudo, e destrói tudo, ou faz algo crescer. Cara, o que causa essas alterações somos nós, seres humanos, e o nosso comportamento. Então, o que a gente tem que ficar mais ligado, eu acho que até muito além do que a própria tecnologia, são as alterações comportamentais. Elas que ditam a tecnologia, elas que ditam se uma profissão nasce ou morre ou é alterada e tudo mais. Legal isso que vocês falaram. Eu lembrei do movimento ludista lá da Inglaterra do século XIX, que os caras começaram a quebrar máquinas porque acreditavam que as máquinas que estavam tirando os empregos, e né, assim que começou o movimento social operário, né, com os ludistas quebrando máquinas. Assim, né, tem uma questão também que você falou da internet não ser esse monstro, né, essa coisa que vai destruir os empregos, mas no mesmo tempo que a máquina ditou o ritmo do homem, eu acho que a internet também dita um novo ritmo pra gente, né? A gente meio que tem que se adaptar a esse novo ritmo, que ele é mais veloz do que o ritmo da engrenagem, né? Acho que o ritmo da fibra ótica ele é mais veloz. Então, assim, acho que isso exige mais também desse novo profissional, né? Que ele esteja mais conectado, que ele esteja mais disponível e responda mais. Acho que a gente não tá mais vivendo só em horário comercial. Pelo menos é o que eu tenho sentido agora nessa quarentena. Eu tenho muitos grupos de alunos e de WhatsApp, assim, a aula não acaba mais quando o sinal bate, não tem mais essa de bater cartão,
de fato, o trabalho humano ele está mudando, né? Como a máquina mudou o trabalho humano, acredito que a internet também está mudando o trabalho humano. Tem 2 pontos aí em relação ao que você falou, Léo. Pode chamar de Léo? Já tô íntima. Pode. Tô aqui há mais de 10 minutos, tô íntima. É Léo. O Eric eu vou chamar de Nath. Vai ser Nath, não vai ser Natan. E o Bruno eu vou chamar de Bru. Vamos lá, então. Tem 2 pontos. Eu acho que o primeiro é... Tudo vai sendo alterado. Ok. E as pessoas têm que passar por essas alterações. Por conta da internet ou não. Vou até pegar um exemplo aqui que eu tô assistindo, que o pessoal não tá se atentando. Por exemplo, a classe dos jornalistas. Cara, tá tendo uma alteração gritante, já tem uns 5 anos, tá tendo muita alteração no mercado, só que alguns jornalistas não modificaram o modo como eles trabalham. Muitos estão ainda focados em... eu vou para uma redação de jornal, ou eu vou, sei lá, no máximo escrever para a internet, assessoria de imprensa, enfim. Surgiu nos últimos meses um novo emprego para jornalistas, que não é nem de produzir notícias, estou falando do mais básico, assim, que a gente conhece de um jornalista, que é produzir notícias, né? Mas surgiu um novo emprego por comportamento nosso, sim, tem a ver com a internet, mas surgiu um novo emprego, um novo cargo, uma nova função, sei lá como que a gente pode chamar, de uma pessoa que confere se aquela informação é verdadeira ou não. Então, tem várias agências surgindo de conferência de fake news. Então, cara, uma pessoa que fez jornalismo, ela não aprendeu sobre isso. Você vai lá no curso de jornalismo, você vai aprender sobre... eu vou fazer rádio, TV, eu vou mais para redação, eu vou para, enfim... Mas fake news, na época que um jornalista fez jornalismo, não se falava de fake news nem nada disso. E aí sim, a pessoa tem que se adaptar. Mas é por conta da internet? E não é, cara. É por conta do nosso comportamento. Eu queria falar que eu concordo. Inclusive, eu tava pensando um pouco sobre isso antes do nosso papo. E eu pensei o quanto a faculdade ela é engessada e antiquada, sabe? Porque você tem professores antigos ensinando sobre uma realidade que era a realidade deles, que não é a nossa realidade, é uma realidade que não existe mais, entendeu? Então eu lembro, por exemplo, no primeiro dia de aula, a faculdade de jornalismo eu entrei um pouco mais velho, que eu comecei uma outra antes e tal. Eu lembro que o professor perguntou o que a gente queria fazer, né? A maioria falou que queria trabalhar no Jornal Nacional e ser o William Bonner ou a Fátima Bernardes. E eu falei que queria trabalhar com a internet. Você foi ridicularizado quando você falou que queria trabalhar com a internet? Cara, me olharam estranho, tipo... E eu já fiquei com um estigma meio que do diferentão, entendeu? Eu não queria estar na bancada do Jornal Nacional, mas é isso. E os professores não ensinam isso. Eles vão te ensinar a empregos que não existem mais, que existem muito pouca vaga e que provavelmente futuramente nem vão mais existir também. Deixa eu só pegar um gancho, que era o que eu tava querendo comentar também, que é a questão da educação, né? A educação também não está se adaptando a esse novo formato, né? A universidade, principalmente, né? E aí tem várias outras discussões que a gente pode levantar em cima disso daí também. Qual que é o ponto? Falando de educação. A educação nunca se adaptou rapidamente. E aí não é por culpa da internet. O nosso modelo de educação é o mesmo tem muitas décadas, gente. Desde a Revolução Industrial, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver enganada. Então, o modelo da educação é o mesmo e o comportamento de nós, seres humanos, sociedade, foi alterado pra caramba. Agora, sim, é muito complicado, porque não é culpa do professor, não é porque o professor é antigo. Eu vejo que a culpa é muito mais do negócio, do empreendedor, da empresa, do dono da faculdade, ou do responsável por aquela entidade, pela secretaria responsável, pelos políticos responsáveis por implementarem alterações ali. São lentas? São, mas tem que ser feitas. E a pandemia foi um ótimo momento para ver como que a educação não consegue se adaptar, como que, infelizmente, muitos professores não conseguem também se adaptar porque eles não foram estimulados anteriormente a fazerem isso. Tem esse ponto que eu acho que é muito preocupante. E por isso que o mercado online cresce tanto.
a educação, vou chamar de educação, odeio esse termo, mas a educação informal, ela cresce muito mais. Um modelo de educação que está sendo discutido, que é uma educação para o trabalho. Se a gente for pensar em educação para o trabalho, sim, estou de acordo. Mas essa somente a função da educação? Talvez não, né? A gente está falando de treinamento. Se a gente for pensar em treinamento, sim. E eu acho que na universidade, né, o próprio nome já diz, universidade, a gente aprende aquilo que é o universal, aquela herança do pensamento humano, né, desde lá dos gregos e tal, que também é super problemático, porque, né, não vou entrar em detalhes, mas é uma visão etnocêntrica e etc. Também uma coisa que a pandemia trouxe é que, assim, a pandemia obrigou os professores a usarem tecnologia, né? E o professor sempre foi chamado de antiquado. Eu ouvia muito o seguinte discurso: escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. E aí os professores começaram a usar tecnologia e os alunos, eu não quero isso, computador, eu quero voltar para a escola. E sabe, tipo assim, meu, que bosta, né? Então, acho que não é só o professor, acho que todo mundo, assim, a gente tá com o pensamento encaixotado. De fato, a escola é uma instituição que mudou muito pouco ao longo de 200 anos e a gente não consegue mudar isso, quebrar, nem o professor, nem o aluno, nem os pais. Os pais não vêm a hora que volte, foda-se a pandemia, não, tem que estar na escola, tem que copiar, se você não manda a lição de casa, tá errado, tem que ter papel, tem que ter caderno. Então, assim, a gente ainda tá muito antiquado, né? E seria maravilhoso se o modelo educacional ele tivesse uma base histórica, que é muito importante, tivesse uma base histórica bem ali, eu digo, no primeiro ano da faculdade, falando de universidade, da faculdade, você vai entender a base, porque não adianta também você chegar lá, pegando o exemplo de jornalismo, chegar no curso de jornalismo e só aprender sobre redes sociais. Porra! E a história do jornalismo? Tudo que foi construído para trás, né? Mas eu vejo que essa parte para frente, ela não consegue acompanhar, sabe? A base realmente ela é muito importante em todos os cursos, mas a parte de mercado não consegue acompanhar. Eu vou te falar, é federal, é particular, é muito complicado. E o foda é que as pessoas colocam como solução. Isso é o que eu acho mais perigoso. Colocam como solução só focar na educação para o trabalho. Isso aí é um erro gigantesco. Porque aí, de fato, você está só educando mão de obra, né? Você fica ali só focado na mão de obra e acaba esquecendo que tem um ser humano ali por trás, que tem uma pessoa que ela precisa ser formada também. E dentro dessa rede toda que você falou, eu acho que o menos culpado é o professor. Desculpa, rapidinho, naquilo que você disse, que a gente vai ter várias profissões ao longo de uma vida, não é? No futuro. E se você sai treinado para uma profissão, você tem um problema na mão. Uma das habilidades mais importantes para as novas profissões não tem absolutamente nada a ver com conhecimento técnico. Se a gente for pegar as últimas pesquisas, eu não vou lembrar os termos agora exatamente, mas tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com capacidade criativa. Em nenhum momento a gente fala, a pessoa precisa escrever bem para ser um bom jornalista. Não, cara. Isso aí você pratica, você vai aprendendo, lógico, tem todos os estágios e técnicas dentro disso. Mas as novas habilidades para os novos empregos ou novas profissões não tem a ver com nada técnico. Nenhuma. A universidade, né, ela tem essa questão, ela é voltada para a ciência, né, e a ciência tem o tempo dela, né. Então, por exemplo, a gente viu isso com o desenvolvimento da vacina, né. Não dá para desenvolver, não é uma startup, né, que você desenvolve, tipo, rapidinho, sabe. Mas também a gente tem que pensar que a universidade também ele tem esse papel de formação para o trabalho também, né? Muitas profissões você só consegue exercer com um diploma e tal. E isso a sociedade vai mudando, né? Então, às vezes, o tempo da universidade não consegue alcançar o tempo da sociedade, né? A gente está vendo essas alterações gritantes na área da saúde. Tinham procedimentos que alguns anos atrás só um médico poderia fazer. Agora um esteticista pode fazer.
Agora, enfim, outras áreas também podem fazer, e que se a gente for, né, comparar ali, falando de anos, quanto tempo que um médico estuda, faz a residência e tudo mais, e quanto tempo que um esteticista estuda, é bem menor. E não é desmerecendo o médico ou esteticista, mas mostrando como o comportamento vai alterando também a lógica dos cursos, das universidades e, por consequência, do mercado também. Só queria falar que você pode desmerecer à vontade aqui, que às vezes a gente desmerece mesmo, viu? Começar a ser ofensiva. Cara, com relação às redes sociais, eu tava percebendo, assim, que eu acho que uma dos empregos, aí, uma das profissões que mais se adaptou rapidamente, acho que também tem a ver, porque é algo que tem muito a ver com a imagem, são os personal trainers e as nutricionistas. Porque eu vejo eles trabalharem muito mais com Instagram, com produção de conteúdo, para YouTube, para esse tipo de coisa, do que outras profissões mais fechadas. Pelo menos pelo que eu vejo na galera que eu conheço, no nicho de pessoas que eu conheço, eu vejo mais pessoas otimizando as redes sociais ligadas à educação física, personal trainer, nutricionistas e tal. Cara, é interessante porque cada um vive numa bolha, né? É massa você trazer essa visão, porque eu tenho uma visão completamente diferente. O que eu vi de gente, e aí, da minha bolha, de quem eu tô acompanhando ali na internet. O que eu vi de gente dessas duas áreas quebrando, assim, pesado, foi muito alto. Muito alto. Então, eu acho até difícil a gente falar, teve uma área específica, uma profissão que conseguiu se adaptar rápido. Eu acho que a gente vai saber disso só daqui a alguns anos, quando saírem dados e estudos realmente. Mas na minha bolha eu vi muita gente quebrando, porque qual que foi o movimento? E eu digo até mentorados meus, clientes meus. O movimento foi, nunca vivi uma pandemia antes. A minha referência de caos é histórica, né? Ou muito distante. No máximo, Estados Unidos, 11 de setembro. 11 de setembro, eu sempre confundo a data, porque o aniversário da minha avó é 7 de setembro. Aí toda vez eu falo aniversário da minha avó, o povo ri. Mas enfim, 11 de setembro. Ou se não, eu tenho referências históricas que eu estudei na faculdade, no colégio, enfim, bilhões de anos atrás. E quando chega o caos perto da gente, a gente não acredita. A gente fala, não, vai passar logo, vai passar, vai vir a vacina, vai não sei o quê. Porque todas as nossas referências são distantes. Ainda mais pro Brasil, porque nós não temos um país, tipo, sei lá, uma Alemanha da vida. Cara, o alemão, ele tá acostumado com o caos. É mais próximo dele, se a gente for analisar a história. E aí as pessoas ficaram esperando a quarentena durar, de fato, 40 dias, né? Então eu vejo que não se movimentaram e foram quebrando, porque durou 30, 60, 90. Mas eu vejo da minha bolha. Mas aí a culpa não foi do brasileiro, porque pela primeira vez ele interpretou o texto corretamente. Quarentena, 40 dias. Mano, inclusive, eu acho que algumas profissões vão mudar mais rápido por conta dessa quarentena, porque já estão tendo que se adaptar e eu acho que algumas coisas não vão embora, né? Vão continuar, né? Eu tava conversando com meu pai mesmo, meu pai é escrevente, ele tava falando que, tipo, tinha muitas coisas que o pessoal levava no fórum, papel, precisava de uma assinatura. Agora eles conseguem fazer tudo pela internet, tira foto e envia e tal. Então, isso já facilita muito para outras pessoas que moram em lugares longes e tal, que, por exemplo, você manda uma foto e tal, você não precisa ficar se deslocando até o lugar. E eu acho que são coisas que vão ficar, né, dessa pandemia, que provavelmente não vão mudar. Vamos falar de tema polêmico? Na minha visão, o maior ganho dessa pandemia, eu sei que essa frase é bem tosca, né? Um ganho de uma pandemia, mas enfim. O maior ganho dessa pandemia foi a aceleração da telemedicina. Na minha visão, foi isso. Assim como a educação é muito importante, a saúde também é extremamente fundamental no nosso país, é algo de base. E nós tínhamos tecnologia, nós tínhamos tudo. Nós tínhamos profissionais qualificados para rodar ali na lógica da telemedicina, mas nós tínhamos muita burocracia. E por conta da pandemia, ela foi empurrada goela abaixo.
goela abaixo. E eu acho muito bom que engasguem, porque a telemedicina tem que ser mantida justamente por conta disso que você falou, cara. É muito bonito a gente, numa cidade, ter acesso a médicos e tudo mais, mas é uma pessoa que tá no campo, uma pessoa que tá no interior do interior. Por que ela tem que consultar com terapeuta X, se ela poderia consultar com terapeuta Y, que tá a 1.000 quilômetros de distância? Então, para mim, esse foi o maior ganho, a melhor adaptação. Eu gostaria muito que as aulas continuassem também, assim. Gostaria, assim, sabe? Tipo, criança lá, eu aqui. Não, mas assim, até que meus alunos são legais, eu falo brincando, assim, eu gosto de fazer esse tipo de professor mal-humorado, assim, mas eles são legais. Mas a internet ajuda, tipo, esse modelo de, tipo, deles ficarem quietos, eu poder multar eles, assim, eu gosto desse poder. Desculpa, eu vou voltar de novo no assunto da educação, porque acho que a educação também ela vai mudar um pouco daqui pra frente, né, a partir dessa pandemia. Até eu vi, só que eu só vi a capa, né, então tô comentando uma coisa que eu não li. Mas a capa da The Economist desse mês tá falando de como que a pandemia mudou o jogo, né, na educação. Eu acredito que se a gente for pegar aí na educação infantil, FUND, ensino médio, pré-vestibular, eu acho que vai mudar pouquíssimo. Pouquíssimo, infelizmente. Porque o mercado ali, cara, ele tem regras que eu acho que são muito difíceis de serem alteradas. Segundo a LDB, por conta, né? Agora, falando de ensino superior, já estava sendo alterado antes. Antes da pandemia, pela primeira vez, a gente tem um número maior de alunos no EAD do que no presencial. Isso antes da pandemia. Então, eu acredito que só o ensino superior, as especializações e tudo mais vão sofrer essa alteração. Mas para baixo não, porque envolve os pais. E os pais não querem educar, por mais que eles não assumam, né? Ou eles não têm tempo, ou não querem, ou enfim. Eu acho que isso aí leva, infelizmente, muito tempo a ser alterado. Mas recebi um convite de do maior evento da América Latina de educação, e a maior parte das palestras eram a respeito de ensino híbrido, então acho que eles vão começar tentando, né, colocar alguma coisa ali, principalmente no ensino médio, que a nova legislação permite que uma porcentagem seja EAD, e depois vão tentar enfiar isso goela abaixo também. Mas eu faço um MBA EAD tal, e na USP ainda, e assim, são 200, 300 pessoas, e, não é a mesma coisa, né, cá entre nós. Aí, e uma matéria, eu faço uma disciplina do doutorado que está sendo EAD agora, mas por ser uma disciplina de doutorado, assim, que era presencial e foi migrada para o EAD, tem uma qualidade muito maior, são 20 pessoas, a gente interage. Agora, quando ela é feita para ser EAD, para o grande público, nossa, a qualidade cai muito. É uma questão também de que às vezes as escolas, elas tentam trazer a experiência da escola, do presencial, para o EAD. E fica muito mais interessante quando você cria novos modelos de educação dentro da internet. Ele tá na internet, mas tá com a mentalidade de presencial, sabe? Concordo e discordo. Tem um ponto que eu acho que é muito importante. Existem, assim como existem vários modelos de educação presencial, existem vários modelos de educação à distância. O foda é quando pega um modelo que você precisa, algum conteúdo que você precisa ter um acompanhamento mais próximo, ou que você precisa ter feedback, e coloca num grupão ou só você assistindo videoaula. Isso aí, gente, aí não é nem o problema, não é do EAD. Isso aí é problema de didática. É a mesma coisa de, vou dar o meu exemplo aqui, quero ensinar como estruturar uma empresa, que é o que eu faço. Se eu entro numa sala com 500 pessoas, se o objetivo for só essas pessoas ouvirem, tipo uma palestra, ok, massa. Eu posso levar para o EAD também e vender isso adoidado. Se eu entro numa sala com 10 pessoas e faço uma imersão, acompanho de perto, escuto essas pessoas, tem um toma lá da cá, eu também tenho que ter essa proximidade na internet. Então, eu acho que a discussão tinha que ser muito mais sobre didática e ensino do que sobre tecnologia e internet. Foi o que eu falei. Se você quer ter um tete-a-tete com a pessoa, cara, aqui, ó, a gente tá
4 pessoas pela internet. Ah, mas se a gente estivesse num café gravando, se estivesse no estúdio, lógico, a gente não pode ignorar o físico, o presencial, jamais, cara. Eu ia saber, por exemplo, que tênis que você tá usando. Vai que você tá usando um tênis que eu curto, uma marca que eu curto, eu ia me conectar mais com você. Então, sim, a internet a gente perde muitas coisas, muitas visões, eu diria assim. Mas dá pra gente puxar. Dá pra gente puxar. Mas eu acho que a discussão não é internet e tecnologia, é didática e educação. Ô, Nana, mudando um pouco de assunto, queria falar sobre esses novos empregos aí que vão surgir aí. Muita coisa a gente não tem ideia. Queria saber se você tem ideia do que pode surgir, do que está surgindo. Você mesmo falou com relação aos jornalistas que checam as fake news, que é muito interessante. Eu marquei algumas coisas aqui que todo mundo já sabe, já. Tipo, o Uber é uma coisa que não existia até pouco tempo atrás. A figura do digital influencer, o próprio youtuber, nós aqui, os podcasters. É bacana, porque assim, quando a gente fala sobre o que vai surgir, o que tá surgindo, vem muito aquele termo futurismo, né? E as pessoas acreditam que tem muito a ver com bola de cristal, é Black Mirror mesmo, eu vou prever, não sei qual que é a idade aqui dos ouvintes desse podcast, mas vou pegar uma referência, sou a mãe de nada da vida. Não, cara, eu não fico prevendo isso. Mas, a partir de análise de alterações comportamentais da sociedade, dá pra gente prever algumas coisas, dá pra gente prever. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje que já era falado desde a década de 70? Saiu um estudo na década de 70, chama Relatório Popcorn. Desde a década de 70, os futuristas estão falando que o enclausuramento ia se tornar cada vez maior. Então, assim, a gente está discutindo sobre enclausuramento só em 2020. Desde a década de 70, isso já é discutido pela academia. Tá? Aí não é nem uma questão de mercado, pela academia. Por conta de alterações climáticas, por conta de novas doenças, por conta, enfim, o relatório é gigantesco, por conta de N questões. Só que essas alterações, a gente tem que ficar de olho. Então, sim, a gente tem que ficar de olho no comportamento e nas pesquisas para saber como que elas vão afetar a gente. E aí, me desculpa, geralmente não é o mercado que fala isso, não. É a academia, são os estudos, são os institutos, são os relatórios. Agora, falando do que eu tô vendo, muito em relação ao enclausuramento está sendo potencializado, em relação à higienização, um mercado que eu vejo que as pessoas não estão atentas e que é sempre excluído é o mercado da melhor idade. Quando os empreendedores, quando os profissionais focam em construir algo, geralmente eles gostam de construir mais para as classes mais produtivas, né? Mais jovens, esquecem desse mercado. Para mim, esse hoje é o melhor mercado para trabalhar, porque é uma classe que não vai voltar à vida normal tão cedo. Tão cedo, tão cedo. Uma coisa sou eu, vocês aí, não sei quantos anos vocês têm, mas eu tô com 30. Eu saí na rua com 30 anos, eu me sinto mais segura do que uma pessoa de 70 anos. Pode ser um equívoco meu, tá? Falando de pandemia, de vírus e tudo mais, mas falando da sensação, uma pessoa de 30 anos se sente mais segura do que uma de 70. E aí, o que pode ser oferecido, vendido? Quais novas profissões podem surgir para essa faixa aí? Eu acho que vai muito da análise do comportamento. Sempre, sempre, sempre. Hoje tem alguma tendência que você já tá observando? Tipo, mano, isso meio que tá bombando, assim? Tipo, de algum estudo, alguma coisa que você acompanha? Você fala pra melhor idade ou não? Não, eu tô falando de profissões mesmo que hoje... Por exemplo, que há 10 anos talvez não existiria, mas hoje... Fala-se muito em analista de marketing digital, né? Eu ouço falar e tal. Mas não sei. Cara, eu acho que tem muito mais a ver com segurança. Se a gente for falar desse momento. Eu sei que a gente tá muito envolvido com a internet, eu sei que as redes sociais estão muito presentes, mas esse ambiente é muito minúsculo perto da educação e da saúde e da segurança, sabe? Porque, cara, na real você fica um mês sem internet de boa, mas
você mal, a sua saúde sendo impactada, você vai ser afetado muito mais fortemente. Eu acredito que essas áreas são as áreas que a gente tá vendo muitas mais alterações. E também, a gente falou muito de educação e agora de saúde, mas a área da segurança também. Porque, cara, a gente tá passando por uma crise. As pessoas estão tendo menos dinheiro. Em breve, e já tem estudo saindo, que a criminalidade está aumentando. Então, é um novo mercado que eu diria até meio que de pânico, sabe? É pânico em relação à saúde, é pânico em relação à educação. Será que vai continuar na mesma qualidade ou não? Porque é isso que é discutido. É pânico em relação a todas essas questões. Então, eu acho que é bacana a gente ter um olhar em cima dessas questões. E, de novo, eu sei que eu sou uma pessoa da internet, mas internet é ferramenta, cara. É ferramenta. A gente precisa focar nas pessoas. Nas pessoas. De lá que a gente consegue enxergar essas alterações. Eu queria só fazer um comentário de que os Jetsons são... Hanna-Barbera são os mais geniais, que eles fizeram essa futurologia lá na década de 60 com desenhos Jetsons. Você vai ver lá, tem muita coisa que está sendo desenvolvida agora que já tinha naquele desenho. Televisão de tela plana, aquele aparelhinho que sai pegando aspirador de pó, sabe? Stanley Kubrick também, com a estética do 2001, Uma Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, né? Os artistas, eles são esses oráculos do futuro. Acho que pelo menos na parte estética, assim. Com relação a ferramentas também, o Jornada nas Estrelas. Eles tinham aparelhos semelhantes ao celular, tá ligado? E você pega, por exemplo, teve uma série na mesma época, que era Perdidos no Espaço. Os caras trabalhavam com aquele computador gigante no futuro. E esse outro já teve a ideia, mano, no futuro ninguém vai trabalhar com computador gigante, né? Pô, eu vou parar de ser o nerd aqui falando de série. Um episódio dos Simpsons também, os Simpsons preveram vários futuros aí. Mas tem um específico, que acho que é de 95, que eles vão pro futuro mesmo. E aí, tipo, tem um relógio que parece muito com esses relógios inteligentes. Tem a videochamada, que a Lisa usa um telefone, liga e tem uma telinha assim em cima do telefone. Vai discando assim, tá ligado? Que é a videochamada que a gente tá fazendo agora, enfim. Esse episódio é bem legal. Ô, Nana, mudando um pouco, e videolocadora, você acha que tem futuro? Vai bombar em 2021. Cara, sabe qual que é a parte mais engraçada? Quando as pessoas, elas comparam a Blockbuster com a Netflix, elas comparam da pior forma possível. Porque a maioria acredita, pegando o gancho aí da piada, hein? A maioria acredita que a Netflix foi hiper inovadora e começou com os filmes e tudo mais pela internet. Mas a Netflix começou exatamente igual a Blockbuster. Era VHS, ia lá, entregava, tudo mais. A diferença é que, no momento que eles tiveram um olhar para o comportamento, né, eles viram, poxa, internet está aqui surgindo, celular, computador, eram computadores domésticos, né, que chamavam, computadores domésticos. Peraí, não é que eu vou parar de vender o que eu estou vendendo, que é filme, documentário, show, o que quer que seja. Eu vou mudar o formato como eu estou entregando. A Blockbuster continuou lá batendo no mesmo formato que era no físico. E a Netflix entregava, mandava por correios também, enfim. E depois foi para o digital. Então, cara, se a gente olhasse para o comportamento das pessoas e as coisas que estão surgindo, se a gente parasse para analisar mais comportamento e essas alterações também de consumo, a gente conseguiria se adaptar muito mais rápido. E eu acho que o grande ponto é a agilidade, se adaptar com agilidade. E cai mais uma vez naquilo que você falou, né? Não é na internet, mas são as pessoas, né? Porque as pessoas estavam consumindo filmes e tal. A internet foi a ferramenta para entregar o filme, né? Igual o exemplo do Uber também. O Constant falou do Uber. Cara, o Uber não nasceu como ele nasceu. A maioria das pessoas também acredita que sempre começou ali como uma startup ou como um negócio de mobilidade urbana. Não! Começou como um aplicativo de caronas. Por conta da crise que teve nos Estados Unidos, porque teve muito desemprego, que alteraram o Uber. Falaram, opa, peraí, tem um monte de americano aqui desempregado, com carro na garagem.
Tem um monte de gente precisando de transporte de qualidade e não tem grana para pagar. O que eu vou fazer? Vou mudar o meu negócio. Então, comportamento e problema. Você tem que olhar para o comportamento e para o problema das pessoas e querer criar soluções para esses problemas e não ficar apaixonado num produto ou num serviço ou em algo que você desenvolve. As locadoras elas já estavam perdendo demais, primeiro para os filmes piratas, né? E depois para os sites da internet. A Netflix, o que ela fez? Já tinha, por exemplo... Maravilhoso Torrent. Grande Pirate Bay, o grande Filmes Online Grátis, que era uma Netflix, só que não era legalizada. A Netflix teve a sacada de ser um Filmes Online Grátis legalizado, né? Vou fazer um link mais louco ainda, hein? De Blockbuster a pirataria e Felipe Neto. Cara, um dos maiores sites de filmes online e tudo mais no Brasil era dele. Então, assim, quando eu falo que as pessoas precisam se adaptar e olhar para os problemas das outras e resolver os problemas, é isso. O Felipe Neto, anos atrás, percebeu que tinha um problema que era: quero ter acesso a esses filmes, a essas séries e tudo mais. Ele entregava na internet. Depois ele foi pro humor. Depois ele trabalhou com público infantil. Enfim, tô citando uma pessoa, assim como Uber e Netflix, que teve uma alteração muito grande, que poucas pessoas sabem dessa agilidade para mudar mesmo o percurso. Realmente, ele você pode criticar ele em diversas questões, não na parte política, né, que agora acho que... Parabéns. Finalmente. Obrigada, Felipe Neto. Beijos, Felipe Neto. Não, mas vai saber Sim, se não sim. é mais uma visão de negócio dele. Percebeu que tem um vácuo ali na liderança. Também acho. Trabalhando com crianças, a esquerda é órfã de líderes mesmo. Assim, eu não vou criticá-lo nesse momento, porque eu acho que o que ele tá fazendo é importante, mas eu também não duvido, como ele é um cara tão visionário, que não possa ser uma estratégia para sair como político, até como presidente futuramente. E se sair, cara, não desmereça o que ele tá fazendo agora. Porque é importante. É importante o caminho. E vamos destacar que a candidatura do Felipe Neto foi lançada aqui no BatataCast Preview, ó, que dia é hoje? 7 de agosto de 2020. 7 de agosto. Prevendo as profissões do futuro e Felipe Neto presidente de 2022. Porque o Lula é o filho do Brasil, né? E o Felipe é o neto! É isso mesmo, vote Felipe Neto. Nana Caê, porque eu também vou me candidatar. Deputada federal ou senadora. Senadora. É mais alto. Ah, então já vou me lançar deputado aqui, ó. Falei primeiro. Cara, só vai sobrar prefeito, governador. Vereador, governador. Pega governador que é bom. Ei, amigão, vê uma batata frita com cheddar, bacon, feijão, Doritos e tudo que tiver lá na cozinha pra mim, por favor. Bom, então é isso. Chegamos ao ponto do nosso programa de hoje, onde nós damos indicações relacionadas ao tema que nós acabamos de discutir. Bom, quem quer dar a primeira indicação aí? A minha indicação também é um livro, chama Rework, que fala como que as empresas podem se reinventar, né? E isso foi antes até, né, da pandemia. E fala um pouquinho sobre esse futuro do trabalho e tal. Bom, a minha indicação, eu vou dar 2 indicações, porque eu ia indicar só um livro de sociologia. Eu nunca tinha indicado um livro aqui antes, porque eu sou descolado. Ninguém me falou isso, mas eu acho isso. Então eu vou indicar um desenho e um livro. Eu vou indicar os Jetsons, que a gente já comentou aqui, que é muito interessante essas análises de futurologia que o Hanna e o Barbera fazem nessa série animada dos anos 60. E o livro que eu vou indicar é um livro chamado A Terceira Onda, de Alvin Toffler. É um livro de sociologia, que inclusive eu conheci com a minha professora de sociologia na faculdade, que é uma prova de que eu também amo os professores. Professora Lúcia, um beijo pra você. E esse é um ótimo livro que ele vai analisar vários momentos da sociedade. São as 3 ondas, né? Ele vai analisar a primeira onda, a primeira revolução industrial, a segunda onda, a segunda revolução industrial, e a terceira, que é a onda da internet, que ele vai analisar como isso vai modificar a sociedade e algumas mudanças
que o Toffler analisa lá já estão em prática na sociedade atual. E é isso. Esse é o livro de hoje. Um filme que passou hoje na sessão da tarde, porque eu não pensei em nada e passou lá, que é o Em Busca da Felicidade. Não sei se vocês viram, com o Will Smith, que conta a história do Chris Gardner, que é um morador de rua que vai trabalhar com o mercado financeiro. Esse filme é ótimo. Então eu indico Em Busca da Felicidade. E também indico Black Mirror. A Procura. Em português, A Procura da Felicidade. The Pursuit of Happiness. É que eu assisti em inglês. Lembrando que 28% do público é dos Estados Unidos. É dos Estados Unidos. Um beijo pra Washington, Seattle. E Black Mirror, cara, é sempre bom assistir Black Mirror. Sempre bom quando a gente fala de futuro. Apesar de ser uma visão distópica, ela dá bons insights sobre o futuro. Vou indicar, então, um livro e um filme também. Vou indicar o filme Joy e o livro Mostre o Seu Trabalho. O filme Joy, eu acho que é muito importante todo mundo assistir, principalmente quando tá num momento caótico, quando acha que tá tudo dando merda, enfim. E aí, de novo, seja você profissional liberal, autônomo, concurseiro, empreendedor, assista esse filme. Realmente, ele dá um gás, assim, fudido pra gente. E o livro Mostre o Seu Trabalho. Esse livro aqui, ele é importantíssimo para todo mundo que quer, de fato, viver 100% daquilo que ama. Então, é um livro muito fácil de ler, muito gostoso de ler mesmo, breve. Sem brincadeira, você lê assim, numa sentada. E ele tem sacadas espetaculares sobre como você mostra o que você faz, como você se posiciona dentro, fora da internet, mas assim, na sua vida. Bom, então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso Batata Cast número 12, com a participação mais que especial de Nana Caê. Eu sou o Constant, não sou o Natan, jornalista e humorista. E eu gostaria de agradecer a Nana aqui pelos conselhos de vida, que foi muito além de empreendedorismo isso aqui, né, gente? E gostaria de lembrar vocês também, vote Nana. Obrigada pelo convite e deixo aqui também um convite, agora falando completamente sério. Me sigam nas minhas redes sociais. Se você jogar aí no Google Nana Caê, você me acha em todo lugar, meu site, Instagram, YouTube, tudo mais. E se você que tá ouvindo aí, você tá pensando em abrir uma empresa, ou às vezes você nem pensa em ter um negócio, tá? Mas você pensa em viver 100% do que você ama, de algo que você é apaixonado, me manda uma direct lá que eu acho que eu posso te ajudar, seja com os meus cursos, mentorias, ou talvez até com um audião que eu te mande lá por direct e que te dê uma luz aí de alguma forma. Agora sou eu, né? Sou eu? Valeu, galera. Obrigado. Acho que todo mundo aprendeu muito aqui e até o próximo episódio. Valeu, galera. Léo, me despeço de vocês. Obrigado, Nana. Aprendi muito mesmo, de verdade, assim, quando eu sou um cara, assim, da história e sociologia, quando falaram assim, vamos falar de empreendedorismo. Eu falei, empreendedorismo, lá vem você com esses negócios de mercado e não sei o que lá. E eu acho que eu estou saindo daqui mais empolgado do que todo mundo, tá ligado? Tipo, fãzão mesmo, assim. Pegar a sequência aí do que a Nana falou das redes sociais, e eu gostaria de lembrar as pessoas que estão nos ouvindo de seguirem o Batata Cast lá no Instagram, que é um Instagram que a gente fez recentemente, acho que tem 2 semanas, @BatataCast, e também seguir os nossos perfis, @eric.constant. Não sei o do Bruninho, não sei o do Léo, mas eles podem falar aí. Não me segue, não. O meu perfil não tem nada. Faz tempo que eu não atualizo. Por favor, não me siga. O meu é @Leonardo Betfur. Só existe eu com esse nome. Eu acho que a mensagem final mais importante, assim, que todo mundo que ouviu esse podcast tem que lembrar é: vote Nana.